Pastor de irmã está aqui comigo. A gente vai bater um papo hoje. Amém. Sobre uma virtude maravilhosa que todas as pessoas de Jesus precisam desenvolver. Amém, meu bispo. Que bom. Boa noite, família da fé. Que alegria poder estar aqui com você. Que alegria poder repartir esse momento com o nosso bispo. E como eu estava falando sobre reuniões presenciais, né, bispo? Eu estou lembrando daquela torcida daquele nosso adversário, né? Que fala assim, sentindo um cheirinho, né? Eu estou sentindo um cheirinho já de nossas reuniões presenciais aqui. Eu fico imaginando se a gente retornar perto do aniversário da igreja, vai ser... Pois é uma possibilidade, né? Verdade. Para segurar a galera não vai ser mole, porque você deve estar com muita vontade de reencontrar os irmãos. Eu sei que cada momento que a gente passa na internet é um momento que a gente se aproxima, de certa forma, e na questão da comunhão, uma comunhão diferente. Mas na questão de a gente estar desenvolvendo um ambiente de fé e acrescentando algo novo à nossa vida, tem sido muito valioso. Essa semana, conversava com o bispo aqui, a gente conversou durante as lives, às 10 horas, manhãs com Deus. Você que já está acostumado a nos acompanhar vai poder rever. Essa semana foi uma bênção, pastor. Eu gostei demais do tema. A gente falou sobre... A gente continuou, né? Manhãs com Deus, a gente continuou o tema da semana anterior, mas essa semana foi muito especial, cada um dos personagens que a gente citou. A gente falou sobre o tema corajosos, né? Sim, já estamos 2 semanas. Já 2 semanas. E essa semana a gente tinha programado de colocar exemplos de mulheres, né? Corajosas. Na segunda-feira a gente entrou com um homem, ainda esse também foi uma bênção, mas durante os outros 3 dias a gente falou sobre mulheres da Bíblia, que foram abençoadoras no sentido de dar um exemplo de coragem fantástico para nós hoje, mulheres do Velho Testamento e do Novo Testamento também, né? Prova que esse tempo, como a Bíblia é perfeita, como ela trabalha, ela nos incentiva a usar a fé e crer que num Deus Todo-Poderoso nós podemos ser corajosos. Amém? Eu achei esse tema espetacular. Eu acho que ele é apropriado para qualquer momento da nossa vida, né? Nunca foi tão apropriado. Na verdade, a gente sabe que coragem é uma virtude que todo mundo precisa aprender a ter, nem todo mundo vai ter, né? Muitas pessoas vão ficar aprisionadas pelo medo e não vão conseguir vencer, mas todas podem. E coragem tem muito a ver com isso. Não é você, né, estar pronto para qualquer circunstância. Ninguém está pronto para qualquer circunstância. Mas no meio dela você pode exercer essa coragem. E eu acho sensacional porque a Bíblia exalta muito o corajoso, né? Parece que Deus tem uma paixão assim pelo homem corajoso, porque é exatamente o grande desafio. Eu descobri, assim, quando a gente lê a Bíblia, uma das coisas que você mais vai perceber é que parece que Deus tem um anseio antes de qualquer outro, o anseio de que o homem confie nele. E essa questão, né, da coragem é totalmente nisso. Não é coragem em você mesmo, não é porque você consegue, mas é a coragem de dar os passos que você tem que dar, confiando que Deus vai te garantir. E eu achei muito legal esse tema. Eu vi como a gente precisava tratar disso. Nós estamos sendo, nesse momento, né, já há alguns meses, de todos os lados, assaltados por várias notícias, por todo tipo de situação, e é muito legal a gente lembrar, primeiro, que Deus está com a gente, segundo, que Ele nos convida a realmente confiar e sermos corajosos. Amém. A gente conhece e sabe que uma das armas do inimigo, do inferno, para retrair o povo de Deus é justamente conseguir amedrontar, né? E ele usa bem demais as armas que ele tem, ele tenta fazer de qualquer forma para que esse espírito realmente tome conta, esse espírito humano tome conta da gente, o medo. E uma coisa que a gente citou bem, que você deu uma pincelada já, fundamental, que às vezes a gente confunde, o ser humano, a nossa mente nos trai com relação a isso, conversando com o pastor Marcelo, se eu não me engano, na terça-feira, acho que foi na terça ou na quarta-feira. Ele falou, eu comentei justamente isso, né? Muitos de nós pensamos que ter coragem é não ter medo. Onde em nenhum lugar da Bíblia, nem lugar nenhum de definição de coragem diz não ter medo. O medo é inerente do ser humano. Agora, quando eu me deixo dominar, e aquilo me paralisa de uma forma, que a intenção do medo é justamente essa, paralisar, aí sim eu preciso entender que ele pode se tornar algo grande mais na minha vida. Mas o suplantar o medo, saber colocar ele no lugar certo, saber lidar com ele, saber conversar com a sua mente com relação a isso, e aí é fundamental de toda essa série que a gente conversou, foi o fundamental, né, que está lá em Josué, capítulo 1, quando Deus fala a Josué ser forte e muito corajoso, isso. E aí ele dá a receita. Tipo assim, não manda, Josué, se vira e ser forte. Descobre como é que é isso. Não.
ele dá logo em seguida: como fui com meu servo Moisés, assim serei com você. Ninguém te poderá resistir. Porque quem te garante sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E toda vez que Deus convida o homem para ser corajoso, é porque ele vai garantir, né? Com certeza. Não é você, igual a gente às vezes faz, né? Cara, acredita em você, você consegue. Eu acho que isso tem o seu lugar, mas Deus nunca fala para o homem acreditar. Não é um em si incentivo mesmo. só, né? É curioso isso, porque eu acho que é importante demais nós ensinarmos uns aos outros, especialmente os nossos filhos, eles acreditarem neles, né? Mas aparentemente, se a gente for seguir o exemplo de Deus, né? Eu não lembro de algum momento que Deus pede para você confiar em você mesmo. Mas Ele com certeza sabe que você tem o seu valor, que você tem habilidades que Ele te deu, né? E uma capacidade que às vezes você nem conhece, mas Ele o tempo todo fala: confia em mim. E é um desafio, porque Ele é invisível, né? Porque você fica sendo ameaçado pelas coisas que você vê, que você enxerga. Então sempre, isso é sensacional. Tem tantos testemunhos, né? Os testemunhos mais maravilhosos que a gente já ouviu tem a ver com isso. Pessoas que foram corajosas e confiaram em Deus apesar do que estava acontecendo. Eu posso dizer que teve uma tônica nessa série que a gente fez, né? Uma claríssima que também vem muito à nossa cabeça e assalta muito cada um de nós, como seres humanos que somos. É olhar para a palavra e temos a tendência de entender que aqueles homens, aqueles personagens, hoje personagens bíblicos, mas na época eram apenas pessoas como nós, eles tinham algo a mais do que a gente, né? Uma coragem já natural. E a Bíblia deixa claro que não é verdade, não é isso. E o convite de Deus à coragem genuína bíblica que Ele quer que a gente tenha, parte primeiro do conhecimento de que Ele é um Deus que pode todas as coisas. E que Ele nos respalda. Às vezes dá a impressão que eles tinham até menos, né? Do que a gente. Menos que a gente, pode ser. Com certeza. Eu brinquei com o pastor Marcelo, falei: pastor Marcelo, você tem coragem de saltar de paraquedas? Ele falou: no momento ainda não tem. Pode ser que eu tenha. Eu falei: eu já saltei. Você gosta de mergulhar? Eu perguntei para ele. Eu falei: gosto. Eu falei: eu já detesto, eu morro de medo. Um dia eu fui para Cabo Frio lá mergulhar, a Josine mergulhou um coral. Gente, não tinha 2 metros de profundidade. Para mim, sair daquele barco foi um sufoco. E eu saí doido para voltar para o barco. Vai explicar, né? Ainda tem essa questão de servo para servo, de pessoa para pessoa. Há uma mudança tremenda. Medos que a gente considera não assim, compreensíveis, né? Por que a pessoa tem certos medos? Porque incompreensível, é verdade. Para você não há razão. Há pessoas que têm medo de certos animais, né? De bichos, baratas. Tem gente que tem medo de pássaros. Nojo, né? Nojo é uma coisa. Tem gente que realmente tem uma fobia ali. Tem uma história, às vezes tem um trauma, seja o que for. Mas, por exemplo, medo de voar de avião, medo do escuro, medo do desconhecido, medo de ficar sozinho, medo de estar num lugar muito fechado. Todas isso que provoca ansiedade. Eu ouvi um negócio muito legal essa semana, chamou minha atenção, que o homem, a ansiedade nasce no homem no momento em que ele, em algum nível, se sente desamparado. Lá é interessante, quando Adão peca, lá em Gênesis, primeiro momento do pecado, Deus aparece em cena e a Bíblia diz que ele teve medo. Já tem uma ansiedade acontecendo dentro dele. E deve ser justamente porque uma questão entre ele e o pai não está muito legal. Quando quando é que a gente realmente se torna corajoso? É quando a gente sabe esse relacionamento está bem resolvido, né? Ele te ajuda a você dar esses passos tão importantes. E vocês trataram de vários personagens. Vários personagens. Dessa semana, eu separei esse tempinho da semana para cá, segunda-feira para cá, e com a intenção de hoje trazer de volta esse tema para vocês. Tanto o pastor Marcelo, Ednei, pastor Nunes estiveram presentes com a gente nas lives, e a gente teve vários comentários, e para mim, eu particularmente falando, foi muito edificante. Por isso eu coloquei esse tema para o bispo André hoje, e o intuito de rever, algumas pessoas já viram a live, conhecem, outras já reviram até a sexta-feira, quando a gente fez esse apanhado também, algumas pessoas já conhecem. Você pode rever, se você já presenciou a live durante essa semana. E você que não viu, tem a oportunidade de conhecer a opinião do nosso bispo a respeito desse tema tão relevante. Dificilmente vai ser muito diferente. Com certeza a minha opinião vai casar, né, direitinho. Mas sempre tem uma coisa interessante, a gente sempre lembra de algumas coisas. Acrescenta uma coisa muito interessante. A gente começou na segunda-feira, pastor, né, bispo, com Ananias, né? Aquele servo de Deus, consta lá no livro de Atos. E no contexto era o quê? Paulo, no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus.
é tocado por Deus, né, e perde a sua visão, como se escamas tivesse colocado. E dali ele vai para a casa de Judas, né, e através de Deus fala-se com Ananias. Deus fala com Ananias, um servo daquela região ali, que ele deveria ir à casa de Judas orar, e lá encontraria Saulo, e lá ele faria uma oração e ele retornaria a ver. É importante você realmente contar para o pessoal esse contexto, né? Porque deve ter gente que nunca ouviu esses nomes antes, né? Existe mais de um Ananias ali no livro de Atos. E mais de um Judas também. Aliás, Judas era um nome muito comum. Muito comum. Eu fico me perguntando por que não é mais. Ninguém mais põe o nome do filho de Judas, seria tão curioso. O pessoal desanimou um pouquinho. Mas esse Judas é um outro Judas, né? Tem alguns Judas lá no contexto do tempo lá de Jesus. Um deles ficou famoso justamente porque é o traidor, mas outros, esse aí era alguém que fazia parte da igreja daquele primeiro século e era uma pessoa muito usada por Deus também. E quando Paulo, que era um extremo perseguidor da igreja, antes chamava-se Saulo, nesse momento chamava-se Saulo, ele era alguém que participava ativamente na perseguição. Aliás, ele era um entusiasta da perseguição aos cristãos. Incentivava e promovia, né? Exatamente, e corria atrás, né, de fazer a coisa acontecer. A igreja sofreu várias perseguições. Essa é uma das primeiras, quando a igreja ainda estava nascendo. Era uma tentativa, mais uma tentativa de interromper esse movimento antes que ele tomasse alguma forma, né? Que na época, principalmente aí, o Império Romano não fazia muita coisa. Daqui a pouco a perseguição dos romanos vai ser absurda, vai ser forte demais, mas nesse primeiro momento eram as autoridades que tinham estado por trás da morte de Jesus, né? Os religiosos, liderança religiosa dos judeus. Na época houve uma perseguição forte à igreja, e Paulo, acreditando que estava fazendo a melhor coisa, acreditando que estava sendo usado por Deus, estava perseguindo a igreja. Mal sabia ele que ali em Damasco Deus iria se revelar mostrando: não, cara, você não está fazendo o meu trabalho, você está vindo contra. E é muito legal como ele fala, né? Jesus entra em cena e fala: por que você me persegue? Muito interessante. Se ele acredita que realmente é Deus que está falando com ele, claro que ele acreditou, ele deve ter um impacto muito forte, né? Como assim? Eu achei que eu estava fazendo a tua obra. Não, você está me perseguindo. Não, mas eu estou perseguindo um grupo de pessoas. Exatamente. As pessoas com as quais eu tenho uma aliança, né? Então, quando você é perseguido, não se engane. Jesus toma isso para o lado pessoal. E aí entra Ananias na cena. Ananias tem um pensamento a respeito de Saulo. É verdade. E como todos os discípulos da época, Ananias fica assim, a gente estava conversando, deve ter ficado muito cabreiro, como se diz aí na gíria. Lá no versículo 10 de Atos 9 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Bem claro, não teve dúvida nenhuma. Saulo de Tarso. Endereço tudo, né? Pois eis que ele está orando, né? E a sequência, Deus fala com Ananias exatamente o que ele deveria fazer. Mas o que nos chamou a atenção foi a disposição e como Ananias recebeu a notícia, como ele era para receber. E o intuito todo da questão do corajosos é trazer para os nossos dias, e a gente entender que nós também passamos por situações exatamente como as de Ananias, não é? Verdade. Exatamente como a deles. E a gente perguntou, uma das coisas que a gente levantou, a questão foi muito interessante, é que hoje eu tenho a história nas mãos. Hoje a gente sabe o final, né? Ananias estava escrevendo ali, sendo usado, né? Ali no momento ali, a sua disposição, o seu gesto seria usado na Bíblia, na palavra de Deus futuramente. Mas ele no momento não sabia, ou seja, ele tinha todos os motivos para perguntar 1000 vezes a Deus: você tem certeza que é isso que eu tenho que fazer? É verdade. E isso que você está falando é tão forte, né? Nós precisamos ler a Bíblia e entrar no contexto da pessoa que está lá, que ela não sabia o final da história. Embora a gente saiba, para você perceber a tensão do momento, você precisa se perceber como alguém que não sabe o que vai acontecer, que é a nossa história hoje. Hoje você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você não sabe qual vai ser todos os resultados, né, das escolhas que você está fazendo. Então ele teria, né, todos os motivos realmente para ter dúvida. Não seria talvez como classificar assim, o medo
de se associar com uma pessoa que ele considerava, né, duvidosa, o que eu acho que é um negócio muito legal para a gente conversar, porque era o que Jesus mais fazia. Ele mais fazia, é verdade. Jesus se associava, entre aspas, ele tinha comunhão com pessoas que de certa maneira manchavam a imagem dele. Ou seja, se eu me juntar com esse cara, quem olhar vai falar o que de mim? E o que está por trás disso? Primeiro, Ananias tem uma direção de Jesus, é o próprio Jesus que a Bíblia fala, né? E uma direção Senhor. completa, né? Porque logo em seguida Jesus fala: eis que esse é um instrumento para mim de pregação gentil. Ou seja, a coisa não acabava ali. Ananias já sabia que teria que permanecer, né? Continuar com Saulo. E isso gera no coração dele inúmeras situações que a gente pode imaginar com relação ao nosso contexto. Isso que você falou, de se expor, de ir contra a maioria. Duas pessoas aparentemente sabiam disso. Judas ali na casa dele, o pessoal da casa, e Ananias. E Ananias ia ter que apresentar o pessoal depois. Ananias ia ter que falar a respeito de Saulo. E como os irmãos iriam entender que Ananias agora estava junto com Saulo? E as próprias desconfianças do próprio Ananias. Uma época extremamente violenta, com um homem extremamente violento. Esse cara não está armando para a gente. Inclusive a Bíblia não esconde isso, né? Nem um pouco. O que passa pela cabeça deles é que Paulo estava fingindo tudo aquilo. Era uma artimanha para daqui a pouco. E não é assim que a gente vive, né? É difícil às vezes, no tempo das fake news, então, a gente fica com dificuldade de acreditar. Você precisa realmente ter uma direção clara de Deus. E em geral, quase que eu estou indo para o final das minhas mensagens, eu sempre que eu falo, nem sempre a gente sabe a coisa certa a fazer, a gente nem sempre sabe o que realmente acreditar. Mas a gente nunca, isso é muito interessante, né? Nunca a gente fica na dúvida sobre como é que o amor se comporta. O que o amor espera de mim? Né? O que requer de mim se Jesus me convida simplesmente a amar? Né? E eu não estou dizendo que amar é fazer tudo que as pessoas pedem de você, não necessariamente. Mas você percebe que existe uma situação onde alguém precisa de auxílio, precisa de algum cuidado, e você está à disposição. Você sabe muito bem o que você pode fazer. É verdade. Ananias, essa questão da história não está escrita, gente, me chama muito a atenção por conta disso. Ananias, no momento que ele estava vivendo ali, ele não sabia. Ananias, a Bíblia não conta tão a fundo a história dele, mas ele não foi um dos que viveu com Jesus, não conheceu tão a fundo. Ou seja, ele já estava vivendo uma experiência de ser guiado e de dependência do Espírito Santo muito forte. Né? A única garantia que ele tinha de obedecer era confiar e crer que o Espírito Santo de Deus está falando com ele realmente e direcionando ele a fazer aquilo. E não me diga que não, porque eu acho que ele foi pronto para tudo. E ele é um bom exemplo para a gente. Morrer. Até por isso, né? Tudo que ele tinha era o testemunho dos discípulos. Exatamente. Nós também. Como entra a fé ainda mais aí na história. Como ele foi movido por uma fé, por um direcionamento do Espírito Santo. E eu acredito, assim como acabei de falar, que possivelmente ele foi tipo assim: se acontecer alguma coisa, se esse cara não gostar muito de mim, se eu perder a cabeça por conta disso, valeu, mas eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Exatamente. Né? Havia essa possibilidade. Então a gente precisa muito colocar essa questão do corajoso, né? O Ananias, o então corajoso, como parte de um conhecimento de Deus, de uma dependência de Deus, não algo dele. Ele retruca, ele até pensa bem em Deus, né? Dá um contraponto ali, tenta como se fosse avisar a Deus: ó, é o Saulo de Tarso. Deixa eu te explicar quem é o Saulo. Por medo ou não, né? Seja lá o que for, mas ele ainda tenta argumentar. E a gente faz isso, né? Às vezes quer explicar para Deus as coisas. Quantas vezes a gente quer faz contar para Ele as nossas justificativas, por que a gente faz ou não faz alguma coisa. Eu ouvi um pastor muito querido, muito admirável, usar uma expressão com muita frequência. Ele usa muito, e é uma expressão que eu acho que resolve tudo. Ele fala que marca o ministério dele. Já está com seus 80 e poucos anos, mais do que isso, quase 90, e é um exemplo de um homem, um pastor americano chamado Charles Stanley. E a frase da vida dele e que ele conta para todo mundo: obedeça a Deus e deixa as consequências com Ele. Foi a oração mais ou menos que Ananias fez. Amém. Eu não posso garantir as consequências, mas se eu obedecer a Deus, o resto é com Ele. E a fé e a confiança estão
bem acima de consequências, né? Na verdade, deixa isso muito claro. E algo que a gente vê lá em Sadraque e Mesaque também, né? Isso. Eles não entraram dizendo o que ia acontecer. Nós vamos entrar e vamos sair. Deus vai nos proteger. Não, ele simplesmente confiou, creu em Deus acima de tudo. Se morrermos, morremos, mas não deixamos de confiar nesse Deus poderoso. Em cima de Ananias, pastor, bispo querido, dá uma mensagem hoje para a igreja, família da fé, de algo que ficou assim, como se fosse aquele cerne da mensagem de Ananias, desse ato de Ananias para hoje. Eu acho que uma das coisas que mais me mexe comigo nessa passagem é que Jesus o tempo todo nos ensina a enxergar as pessoas como Ele enxerga. Você já tem uma visão sobre as pessoas e a gente já faz um juízo sobre as pessoas. Tem gente que você não vai com a cara e nem sabe por quê, né? E no caso de Paulo, ainda Saulo, ele tinha fama. E Jesus sempre nos convida a olhar para pessoas de uma outra maneira. Isso é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer. Conseguir olhar para pessoas e enxergar como é que Deus enxerga elas. Quando Mateus entrou para o time de Jesus, muita gente olhou com maus olhos. Extremamente mal visto, né? Porque era um publicano, alguém que, coletor de impostos, uma pessoa desonesta. Então não tem como, esse cara não podia entrar. Jesus estava vendo lá na frente quem Mateus iria se tornar. Mateus é um exemplo para a gente em vários aspectos e deixou o registro do Evangelho, mas é só mais um. Deus sempre olha para o homem entendendo, né? Deixa eu explicar, não é que Deus está amando você só por quem você pode ser, mesmo que você não se torne quem você precisava se tornar, Ele vai te amar do mesmo jeito, mas Ele nos convida a olhar para as pessoas entendendo que o tempo vai revelar que vale a pena simplesmente amar como Ele amou. Eu acho que é uma das lições que a gente pega com Ananias, foi a capacidade de aprender com Jesus a olhar para as pessoas como Ele olha. Amém. E trazendo, sem querer complementar, porque a gente precisa passar boa do personagem, mas trazendo para os dias de hoje, né? Muitas igrejas e pastores enfrentam essa questão, né? Assim como Ananias possivelmente deve ter pensado, mesmo que eu engula ele, entre aspas, tá bom, o Espírito Santo me convenceu. Vou ter que aceitar mesmo. E o pessoal, como é que vai ser? E o pessoal que é comigo? E o pessoal do caminho, que está já começando agora, vai ter que... Como é que eu vou explicar isso, né? E quantos pastores hoje, talvez na igreja, hoje atual, ainda passam por isso, com todo o evangelho aí colocado, com toda a palavra de Deus sendo explicada, pessoas que entram na nossa comunidade, na nossa igreja, às vezes com a fama muito ruim, ou com uma perspectiva de vida ruim, é aquele tipo de pessoa assim, isso vai me dar muito trabalho aqui dentro. E você crê, e você não tem outra forma de olhar para essa pessoa, aí vamos para a palavra, se Jesus nos orienta assim, se Ele dá valor, se Ele tem um plano melhor, quem somos nós? Mas isso envolve tanta coisa. Você resolve essa questão quando você se coloca no lugar da pessoa. Deve ter gente nos assistindo que já esteve nessa posição de ninguém acreditava mais em você. Você perdeu a sua credibilidade, né? Mas alguém resolveu acreditar. E qual preciosa, né, essa pessoa. Então, quando você se coloca no lugar da pessoa que mais precisa, você começa a ter um pouco mais de empatia em relação aos julgadores, né? Jesus não se preocupava com o que pensavam dele, ele fazia isso, né? Deixa as consequências com Deus, Ele sabe resolver. Amém. Fica aí um recado para nós como povo de Deus e povo da Nova Aliança, membros de uma igreja local. Cada vez mais eu acredito que a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação, de termos coragem de assumir que Deus tem enviado para nós pessoas muito estranhas, complicadas, difíceis. Sempre vai ter. E quanto mais a gente vai se aproximando das pessoas, mais elas vão estar com a gente aqui convivendo. E essa lição, essa coragem, é uma coragem que a gente precisa ter de olhar para as pessoas da maneira com que Jesus olha. Isso pode parecer poético, mas não é fácil. Cara, não é simples. Eu acho que a gente tem que acampar mais um minutinho nesse personagem. Sabe o que acontece? A gente tem que lembrar que Saulo não virou o apóstolo Paulo no dia seguinte. Ninguém sabia o que era isso. Eu não sei quanto tempo demorou, mas esse acho que é um dos segredos que a igreja precisa aprender, né? Então, o meu convite hoje é: não desista tão rápido das pessoas, só porque elas não alcançaram o patamar que você esperava delas, né? Deus sabe que a gente vai cair várias vezes antes de levantar várias vezes e crescer. Então, eu não sei, né, como é que foi esse tempo mas a Bíblia fala de alguns anos, antes de Paulo começar realmente a servir na igreja,
Alguns anos se passaram. E é uma coisa que nós todos precisávamos aprender, a confiar e respeitar o tempo de Deus em relação às pessoas. Acho que a Ananias já estava lendo à noite, pastor. Muito eu já estou muito abençoado pela Ananias aqui. Eu não consigo parar de falar. Você estava falando da questão do tempo, da gente entender essa questão. Me lembrou João Marcos, né, que o próprio Paulo se desentendeu, assim, ficou muito decepcionado com João Marcos. E Barnabé toca no assunto com Paulo, eu vou lembrar, e Paulo alerta, cuidado, que isso aí já abandonou, já me deixou. E Barnabé, né, mais um que tinha uma fama ruim, né? Fica com ele, vai acompanhado com ele para uma missão, e mais tarde ele vem a ser o escritor do Evangelho, né, de Marcos. Muito útil, né? Muito útil, demais. Uma maneira com que ele escreveu, para quem ele escreveu, exatamente. Fantástico. E a gente vê como isso é importante demais no meio do povo de Deus. Cada um tem um tempo, cada um tem uma história muito difícil. Eu, particularmente, que tenho um amigo meu que está vindo muito à minha cabeça, toquei com ele numa banda um tempo, mas o início de vida dele com a namorada foi muito complicado, pastor. Muito complicado. Ele era músico de igreja, a gente, quantas vezes a gente falou, cara, não tem condição, a história de vida está muito complicada, fora de hora, e teve que casar correndo. E, cara, hoje ele é uma bênção, rapaz. É um homem de Deus, fantástico. Né? E pouco tempo depois, a família não acreditava, a família da noiva também não acreditava, ele se tornou um homem extremamente responsável, prosperou, enfim, tudo aquilo que a gente espera de uma pessoa de Deus que vai subindo, né, crescendo, ele se tornou. E o começo não era muito animador, não era mesmo. Não tinha credibilidade, né? Não tinha Mas credibilidade. Acabou alcançando. Muito legal. Amém. A gente seguiu na terça-feira, falou sobre Maria, né? E o versículo que eu usei está lá no livro de Lucas, se não me engano, eu botei aqui, Lucas 1, né? Diz assim, o anjo disse a Maria, disse então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria, mãe de Jesus, né? Como precisou ser uma mulher de coragem. Mais uma vez a gente tocou no assunto, hoje a gente tem a história completa, mas Maria, naquele momento, sendo uma mulher, dentro da sociedade extremamente complicada para a mulher, Deus lhe faz uma proposta que, se olhar pelo lado apenas do espiritual, do divino, a gente pode entender que coisa maravilhosa, que honra. Mas isso trazia para ela uma consequência no natural que era muito complicada. Ou seja, entra de novo o fator coragem. Ela precisava, e a gente entende, pelo menos eu entendo dessa forma, bispo, que creio muito firmemente no livre-arbítrio, como a palavra de Deus diz, né? E Deus nos chega com uma proposta. Deus sabe de todas as coisas, mas assim como Ananias poderia ter dito não, eu creio que o outro faria. Só Paulo poderia fazer o que ele fez? Acredito que não, teriam outras pessoas para fazer, mas eles tiveram a coragem de dizer, ok, eis-me aqui. E foi exatamente o que Maria disse, né? Eis-me aqui. A história de Maria é sensacional. Ela é uma mulher simplesmente espetacular, merece ser seriamente honrada, né? Sempre. E a história dela é muito tremenda. E como você está colocando, né? E se você lê ali a narrativa de Lucas, você tenta entrar no coração dela, você não consegue. Porque devia ser uma avalanche de pensamentos e ideias. No entanto, é o próprio Deus ali que está falando com ela, né? É um anjo que está falando ali, da parte de Deus, falando com ela. E quando Deus fala com você, você já viu Deus falar com você assim, olha, que eu vou te pedir agora uma coisa muito fácil. Não existe isso, né? Toda vez abre com não temas, né? Toda vez que ele começa dizendo não temos, o que vem em seguida, né? Sempre que ele pede algo da gente, não é fácil. Mas eu acho que Maria é campeã, né? Maria, o que ela experimentou assim como desafio chama a nossa atenção. A honra é gigantesca, mas com certeza exigiu muito dela, porque ela não era obrigada, como você colocou, né? Ela poderia dizer não, e Deus não vai forçá-la, mas Deus sabia, né, com quem ele estava falando ali, e ainda assim, a Bíblia fala que ela ouve aquilo, e no final do discurso ela fala, Senhor, eu sou tua serva. Eu não acho que isso está ali, na Bíblia, registrado, como algo que todo mundo fala o tempo todo ali para Deus.
mas é algo que eu acho que é marcante nessa história e que precisa ser o maior exemplo para a gente hoje, né? Quando Deus fala com a gente, você mesmo colocou, né? É tão fácil a gente questionar e querer convencer Deus do contrário. São muito poucos, são pouquíssimos que vão abaixar a cabeça e dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Não interessa qualquer outra coisa. Tudo mais se apaga. O que interessa é a tua voz para mim. Foi mais ou menos isso que ela falou, né? Seja feito comigo, segundo a tua vontade. Não, a minha vontade já era, não estou preocupado mais com ela. Que é onde ela precisou exercer coragem, né? É verdade. O eis-me aqui, ele tem umas consequências, né? Ele tem, quer dizer, muita coisa. Pode ser, mais uma vez, do lado poético, muito lindo, mas tem um envolvimento de fé, de dependência muito, muito grande. Quem era Maria até aquele momento, né? Quais eram os planos que ela tinha feito? Exato. Foi o ponto que a gente entrou, né? Que eu acho que mais contextualiza hoje para nós. A gente observa o seguinte: Maria estava desposada, um pré-núpcias, né? E para a mulher naquela época, ter um marido, gerar uma descendência, ter uma família e uma casa, talvez fosse o grande projeto da vida de todas as mulheres, né? Ou seja, o projeto de vida dela estava ali. Ela já estava prestes a entrar e começar a usufruir desse projeto. E Deus, humanamente falando, divinamente falando, uma honra maravilhosa, mas humanamente falando, falou assim: eu tenho um projeto melhor para você. Não é? Será que você pode abrir mão do seu? Porque para ela, engravidar era abrir mão do projeto. Eu entendo que Maria deve ter pensado: Deus está me pedindo para abandonar a minha sequência de vida com José e ser outra coisa. Eis-me aqui, mas para ser outra coisa. Ela jamais pensou que poderia retornar aquilo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas com certeza deve ter passado pela cabeça dela. O que Deus está me pedindo é uma quebra total. Ou seja, o meu futuro com José eu vou deixar para lá, porque agora parece que vai ser outra coisa. Não era nada entre ela e Deus, só, né? Uma barriga aparece, a gravidez, todo mundo vê. Não tem como fugir, esconder, voltar de repente uma criança no colo. Não tem. Ou seja, ela iria assumir perante a sociedade uma outra postura e, a olhos humanos, vamos falar bem claro, mal vista, poderia ser muito mal vista no momento. Com certeza deve ter sido, né? Se o próprio Senhor Jesus, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, tinha pessoas que olhavam e falavam: não, ele está enganando as pessoas, não acreditavam nele. Imagina uma pessoa que aparece grávida, uma mulher que aparece grávida e conta essa história. Se alguém perguntar, porque se bobear, ninguém nem contava, né? Não dava satisfação, porque não precisava. Mas, né, não, existe uma história por trás, olha, e até hoje há muitas pessoas que descreem do nascimento virginal de Cristo, o que, na verdade, põe em questão todo o Evangelho. Se você não acredita que Jesus nasceu de uma virgem, você não pode acreditar em mais nada que vem depois. Porque essa é a base do que acontece. A semente dele Mas foi com certeza perfeita. muitos escolheram não acreditar, desde o início até hoje. Verdade. E na questão de Maria, eu citei que, durante a live, eu volto e meio cito o pastor Hélio. Ele toca num assunto interessante com relação a essa parte de Maria, porque Deus faz a proposta e ela poderia dizer não também, e diferente da questão, eu pelo menos vejo dessa forma, diferente da questão de Abraão, por exemplo. A gente pode fazer uma analogia entre a chamada dela e a chamada de Abraão. Você vê que Abraão, Deus o chama para algo, uma mudança de vida, sim, né, um projeto novo, maior, mas ele não dá muito espaço. Começa uma coisa. Maria, o anjo já fala bastante a respeito do que vai acontecer, ou seja, ela já poderia vislumbrar que realmente o meu projeto está todo de cabeça para baixo daí em diante. É verdade. Né? Abraão dá os passos, começa a ir, mas Maria já recebe, ela ficaria grávida, daria à luz a um menino, e mesmo ela estando desposada de José, ela teria que encarar toda aquela circunstância. Ou seja, ela realmente poderia estar pensando: eu vou mudar todo o meu projeto de vida em cima da fé que eu tenho no meu Salvador. Né? A proposta foi essa. Talvez até tenha passado pela cabeça dela, como você colocou, né? É um plano melhor. Mas pode ser também que ela tenha só ficado: vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero servir a Deus. Ou seja, de um jeito ou de outro exigiria muita coragem dela. O que se aplica muito, pelo menos depois eu vou pedir para você fazer essa colocação,
Mas o que me saltou muito aos olhos nessa questão foi, aí eu volto a lembrar da questão do pastor Hélio, exatamente isso que ele tinha falado, é que essa proposta de Deus, quando nos chega, ela vem respeitando e dizendo assim, eu sei que você tem um plano para a sua vida. Abraão tinha lá o seu gado, era um homem, já para a época, bem resolvido. Maria tinha um projeto muito bom, ela estava prestes a entrar no estado para uma mulher excelente, de conforto, de ter uma casa, de ter um marido, ter a sua proteção, de estabelecer a sua família, de ter descendência na terra, ela já estava pronta, o projeto não era ruim, Maria não tinha uma perspectiva ruim, mas Deus nos convida muitas vezes a, vamos fazer algo melhor? Eu tenho um projeto melhor para a sua vida, e geralmente o plano de Deus, eu creio que nos chega, a você como, lá quando foi chamado ao pastorado, a igreja aqui em Jacarepaguá, talvez você tivesse tantos outros caminhos melhores, humanamente falando, mas Deus vem e propõe algo melhor. Mas Ele não vem aberto. O plano não vem pronto. Ele nos propõe o quê? Em cima de uma confiança, em cima da nossa fé, eu tenho um plano melhor para você. E todo plano de Deus, bispo, Ele olha para a humanidade não como a gente olha, mas a proposta de um plano de Deus para a nossa vida sempre passa em abençoar muitas pessoas, né? Eu penso dessa forma. E foi perfeito o que você colocou agora. E nada maior do que esse plano, né? De abençoar toda a humanidade. É o cumprimento do que ele fala lá para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque a partir de Abraão nasceria Israel, a nação, e dessa nação nasceria o Salvador. Estava se cumprindo ali. Então Deus sempre tem muito mais gente, né, em vista quando Ele fala com você. E é tremendo. A gente vê isso em outros momentos quando José experimenta. Lembrei, né? De José. Escravidão, prisão, toda aquela dor. E no final da história dele, eu adoro esse versículo, capítulo 50 de Gênesis, né, quando chega lá, e ele, num dos últimos momentos, ele confrontando os irmãos, que agora já estão em paz, muito tempo passou, mas como Jacó, o pai deles, morreu, eles achavam que agora o irmão iria se vingar dos maus tratos que ele recebeu. Ele fala assim, não, vocês não precisam se preocupar. E ele fala para os irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, e você não consegue evitar que mal seja intentado contra você. Mas ele fala, você consegue escolher como é que você vai responder, né? Ele fala, mas Deus tornou esse mal em bem. E ele termina dizendo, para que muitos fossem salvos. Né? Exatamente, o José conseguiu enxergar que o plano de Deus não era preservar só a vida dele, era preservar a vida deles, porque só permaneceram vivos por causa do suprimento que o Egito trouxe, e de muito mais gente, inclusive toda a nação de Israel que nasceria a partir dali, foi preservada por causa de coisas que Deus desenhou para acontecer. E o que você falou é perfeito, o plano de Deus sempre afeta em abençoar o máximo de pessoas possível, né? Inclusive na nossa vida. E a gente vê na história de Abraão, tanto de Abraão como de Maria, que a reboque vem toda uma realização pessoal. Deus é tão maravilhoso e perfeito que Ele nos propõe abençoar muitos, mas a gente está no meio, com certeza, dessa bênção. Com certeza. E é uma honra muito grande. A honra maior de ter dito sim a Deus, e você também vê fruto, né? Você vê lá no finalzinho da história de Abraão, tudo que ele tinha materialmente, que era muito importante para a época, ele teve muito mais. Teve o filho, e sem a menor sombra de dúvida, vale muito a pena ser corajoso e dizer sim naquilo que Deus te propõe. Me lembro da licença, bispo, de citar você, numa coisa particular, uma conversa particular que a gente teve, eu conversando com o bispo no carro, uma vez, não sei se você vai se lembrar, e você imaginou, eu conversando sobre a questão dos Estados Unidos, você falou da igreja que você frequentava, que hoje a igreja é extremamente grande, né? E você ficava pensando, se eu tivesse ficado lá, né, naquela igreja, o que seria hoje? E aquilo me chamou a atenção, porque ele falou assim, mas se eu tivesse ficado, e a gente estava conversando sobre um casal da igreja, se eu não me engano, fulano e Beltrano não tinha nem se casado, nem se conhecido. É verdade. E, gente, olha o desdobramento assim, com relação a Playhouse, tudo que aconteceu aqui nesses 17 anos, 16, vai para 17, né? Na verdade, desde que a gente chegou, vão fazer 18 anos que a gente começou, mas a igreja foi inaugurada há 16 anos atrás. Legal. E ele pode imaginar, assim, se o André tivesse dito não, seguido seu caminho, Deus estaria usando em outro lugar, seria amado por Deus, teria família maravilhosa, porque já era casado, né? Mas que desdobramentos teria na nossa região? Enfim, gente, não dá para imaginar. Não. Assim como dizer não, você não
pode imaginar o que significa dizer sim para Deus. Quanto você interfere em gerações, em bairros, em lugares onde Deus vai te mandar. Isso não tem como traduzir, a não ser te falar. Tenha coragem de dizer sim a Deus quando Ele te propõe algo, porque aquilo é muito grande. E por melhor que seja o seu plano, maior que seja o seu plano, e Ele é digno e justo, Deus tem um plano melhor para a gente. Né? Deus tem algo melhor para a gente. Poderia fechar, então, Maria? Não tem como fechar melhor, você colocou tudo. A gente não sabe o que está do outro lado do nosso sim, Senhor. O que eu peguei, a gente já falou aqui diversas vezes, foi a capacidade justamente de Maria de... não era só abandonar os planos dela, é considerar que ela era só mais alguém que Deus queria usar para algo muito maior. E esse eu acho que é uma daquelas chaves espirituais que o dia que a gente acorda, né, você se realizar em você mesmo é muito pouco. Muito pouco. Você quer ver uma realização de verdade, deixa Deus usar você. A irmã colocou, né? Plano de Deus para você. Vamos deixar um pouco a palavra plano para você não achar que é grande demais. Próxima coisa que Deus pediu para você fazer, não é fácil, mas é muito bom. Vai trazer grandes resultados na sua vida, seja o que for. Tudo que Deus pede para a gente, eu acho que obedece essa regra. Amém. Não é fácil, é possível, mas não é fácil, mas traz grande alegria e grande realização. Amém. Você me lembrou uma coisa interessante, uma pessoa que eu conheço, né? Que ela tem uma frase, ela já está bem assim, no Evangelho, já deu umas boas trabalhadas, já deu umas boas raladas boas mesmo, né? É uma mulher de Deus, eu amo demais. Mas certa vez ela brincou, né? Estava muito chateada, falou assim: Deus, eu sou muito sincera com Deus. Eu falo assim: Deus, eis-me aqui. Ali não. Daqui eu não vou sair. Porque ela já andou por aí um pouquinho e já se machucou. Aqui. Não eis-me aqui. Daqui. Ali não. Na hora ela talvez tenha brincado, mas muitas das vezes a gente se comporta dessa forma. Uma nova versão do eis-me aqui que a gente pode orar também, né? Eis-me aqui, não me tire daqui. Amém. Daqui não sai. A gente vai dar um passeio lá na Velha Aliança, agora falando de um personagem interessantíssimo, gente. Eu, quando frequentava seminário, já tive umas conversas interessantes sobre Raabe, a prostituta lá de Jericó. E você sabe a história? O povo de Israel tinha passado do Jordão e a primeira grande conquista que tinha que fazer da Terra Prometida era a cidade de Jericó. E logo de cara um desafio tremendo. A cidade extremamente fortificada, muralhas humanamente intransponíveis. E Josué manda também 2 espias para ir à cidade. E lá no capítulo, em Josué, diz o seguinte, eu usei na verdade Hebreus 11:31 para falar de Raabe, né? Mas os espias são enviados e lá naquele momento eles precisam, numa situação extrema, teriam que fugir e uma das mulheres prostitutas que morava próxima, né? A Bíblia se refere próxima à muralha, ela dá guarida a esses 2 espias e eles se escondem lá e não são pegos. Em troca, ela pede aos espias que quando Israel tomasse Jericó, que se lembrasse dela e poupasse ela e a sua família. E ela fala um pouquinho a respeito da fama daquele Deus que tinha, né, que era um Deus bom, que cuidava daquele povo de uma forma diferente. E ela faz, nesse ato de fé, se arrisca, é muito corajosa, porque conhecendo a galera lá de Jericó, se pegassem ela, já era. Ela e a família toda era punida. Né? E ela faz essa opção de atender a eles e creu que quando eles voltassem, o Deus de Israel Todo-Poderoso iria poupar a sua casa e a sua família. Assim aconteceu. E ela, através desse ato de fé maravilhoso, de ato de coragem, né, ela faz toma essa atitude. E lá em Hebreus ela é honrada, lá diz assim, em Hebreus 11:31, ela aparece na galeria da fé. Diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias hebreus. Né? Coisa interessante é que, por conhecer esse Deus poderoso de Israel, que havia tirado Israel da terra do Egito, mas ela conhecia de ouvir falar só. E ela é uma mulher criada numa cultura totalmente diferente. Né? Ali você percebe a importância do crer, né? Como Deus realmente dá esse valor à fé. Né? Ela creu, ela foi passa a participar da galeria da fé por um ato baseado em fé.
vê que ela se arrisca a acolher 2 espias diferentes, de outra nação diferente, que iria atacar, sabia que aquele povo iria acabar, a sua cidade acabar sucumbindo, e ela se lembra de pedir a eles ser poupada junto com a sua família, ou seja, puramente um ato de fé, né? E de coragem baseado em fé, primeiramente de fé. É verdade. Assim, enquanto a gente está falando, né, eu estou lembrando que a gente falou da fama que Paulo tinha, Saulo, né, antes da história toda, a fama que Maria poderia adquirir por causa da decisão dela. A maneira como a gente é conhecido tem um peso muito forte, né? A Bíblia não esconde, nem no Antigo Testamento, nem na Galeria da Fé de Hebreus, que ela era uma meretriz, uma prostituta. Eu acho que poucas coisas mancham tanto a fama de uma pessoa como isso, né? Todo mundo sabia que era isso, esse era o ofício dela, e em geral, e eu não quero desrespeitar nenhuma que esteja me ouvindo, mas a gente sabe culturalmente, moralmente, as pessoas enxergam o peso que isso tem, né? O peso disso é muito, muito forte, né? Uma das coisas que eu acho que marcam muito, e nenhuma mulher absolutamente quer ser conhecida por qualquer coisa parecida com isso, em geral. Não, mais uma vez, ninguém se ofenda, né? A gente sabe que pode ter alguém que vive essa vida, esteja nos assistindo, e eu acho que eu espero que você saiba como Deus ama você e eu acho que lá no fundo não é a vida que você deseja ter, né? E me veio aqui à mente, bispo, você falando, eu falei, não sei aonde chega uma mensagem como essa. Pode ir muito longe. Muitas que estão nessa situação, já tendo isso como ofício, podem ter vontade de vir à igreja, mas não querem vir porque acham que não deve vir, né? E em nome de Jesus, se você ouve essa mensagem, venha à casa de Deus. A fé vem pelo ouvir, né? E você entrar na casa de Deus, ser convidado a participar com Deus, de ter comunhão com Ele, é algo que Jesus conquistou na cruz, não foi nenhuma igreja. É isso aí. Então Ele é que te chama para cá. Essa terra, esse território aqui não pertence a gente, né? É isso aí. Pertence totalmente a Jesus, que te chama para vir e ouvir a palavra dele e deixe as coisas acontecerem. Irmã, isso é tão tremendo, porque enquanto você está falando, a gente pensa justamente nesse conflito. Por causa da fama, muitas não viriam, né? E muitas já acreditam que é um ambiente que não condiz com a realidade delas. Mas acho que a pior parte justamente é o julgamento das pessoas. Enquanto a gente está falando, pode ter outros cristãos que frequentam a igreja e dizem, não, de jeito nenhum, não pode. Por isso que eu estou chamando a atenção para o fato de que a Bíblia não esconde que essa era a fama dela, meretriz, prostituta. Nem na Galeria da Fé. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que isso não definia quem ela era de verdade. Amém. Qual era a real identidade dela. Essa mulher, ela é tão honrada, né, que é uma revelação da gigantesca graça de Deus. Amém. Que Deus faz questão de dizer e honrá-la, né, e fica registrado na sua palavra. Pensa bem, quem de nós iríamos recrutar alguém com uma fama dessa para fazer parte da nossa história? Amém. Né? E na verdade Deus, em algum nível, está convidando ela para fazer parte da maior de todas as histórias, porque Raabe aparece honrada como uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Quando você lê lá em Mateus no capítulo 1. Desculpa para não perder esse momento, pastor bispo. Quando você falou, entrou na Bíblia, na Nova Aliança, lá na Galeria da Fé. Talvez a gente fosse nós, né, que fôssemos escolher contar a história de Raabe, eu contaria para frente. É verdade. Ela é registrada na galeria e o que ela fez, ela ainda era prostituta. Isso. Eu não sei como ficou a vida de Raabe depois, creio que deve ter melhorado muito, né? Mas eu poderia deixar para... Deus podia fazer questão de fazer assim, né? E Raabe se tornou uma mulher de bem, casada, com filhos, e aí sim entrar na Galeria da Fé, contando o depois. Mas não faz questão nenhuma. E o convite da palavra de Deus é justamente a gente esquecer desse passado. Isso. Mas ele tem uma significância muito grande nesse aspecto, né? E o que você falou é isso aí mesmo. A gente poderia contar só essa história. Ia dar uma floreada no negócio, ia dar uma maquiada nesse negócio aí. Ninguém precisa saber. Olha, mas ela se tornou, cuidado, fica tranquilo.
Não, a Bíblia não faz questão disso. Ela para ali pelo ato que ela fez, pela fé, ainda como uma meretriz. É isso mesmo. E não conta para frente. Conta muito pouco. A gente só pode supor, porque a única família que foi preservada em Jericó foi a uma dela. vida totalmente diferente para ela. Agora realmente. ela vai fazer parte dessa caravana, né? Ela vai agora entrar, com certeza, para fazer parte do povo que está ali conquistando aquela terra. Porque ela vai ser mencionada na genealogia de Jesus como alguém, né, que deu continuidade ali, entrou para aquelas tribos, se casou, né, com um homem ali, talvez. A Bíblia conta um pouquinho dessa história, mas a gente não sabe realmente de todas as repercussões. Mas o que eu acho isso maravilhoso, que precisa deixa eu usar essa expressão, nos humilhar ou nos tornar mais humildes. Amém. Porque, em geral, nós levantamos muito as nossas pompas, né, dizendo, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje de manhã, quando a gente estava falando sobre essa questão, nós nos enganamos. Eu li isso num livro, achei interessante essa expressão. No desejo de sermos felizes, que todo mundo tem, né? Nós, muitas vezes, somos acometidos de um narcisismo, como é que ela colocou, a autora? Acidental. Nós temos assim, nós não temos noção, nós ficamos confusos em relação a quem nós somos e o que nós realmente merecemos. Então a Bíblia deixa isso muito claro, coloca todo mundo lá embaixo, no patamar mais baixo. Todos pecaram, ninguém alcança, ninguém consegue. Mas a gente olha para a prostituta, a gente olha para o pecador, a gente olha para o outro, a gente acha que é alguma coisa. Na verdade, né, eu não estou aqui de maneira nenhuma achando que pecado tudo bem, todo mundo sabe disso. Né? Pecado destrói, pecado faz mal em qualquer nível, mas pecadores como nós somos, fomos, ou alguns ainda são, né, seja como for, é uma condição de toda a humanidade. Todos nós precisamos de Jesus. E quando você se torna alguém que foi salvo e justificado do seu pecado pela graça de Deus, isso não torna você maior do que as outras pessoas, porque potencialmente elas também podem ser resgatadas pelo mesmo amor e serem justificadas pela mesma graça. É um dom que a gente recebe. Amém. Qual seria a mensagem central que você deixa para a igreja hoje? Não dá para ter uma só, tem umas 500 aí, né? Raabe, eu acho que é essa a mensagem da graça de Deus, né? Deus, Ele pega o pecador mais sujo que você puder imaginar, ou com a pior fama que você puder imaginar, e Deus é poderoso para colocar essa pessoa no lugar de honra, inclusive até não intencionalmente, mas Ele até envergonha os que se acham alguma coisa. É verdade. Né? Eu acho que a mensagem de Raabe é uma mensagem de humildade. É uma mensagem que nós precisamos absorver e abandonar um pouco o nosso orgulho. Deus usa os improváveis. Você já deve ter lido em algum lugar lá na Bíblia que Ele usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias entre aspas, né? Tem mais improvável do que Raabe, né? Não fazia parte do povo de Deus, era uma prostituta, no entanto, porque ela agiu com coragem. E eu acho sensacional, porque nessa passagem, quando os espias vão na casa dela, ela fala, olha, a gente conhece a fama de vocês. Porque Israel tinha ficado famoso já pelas guerras que tinham vencido, né? Não muitas, mas já tinha. E quando ela conta uma coisa que eu acho que é para deixar aqueles homens assim, com o coração apertado, porque eles estão há 40 anos no deserto. E ela fala, quando a gente ouviu falar lá atrás, possivelmente 40 anos atrás, que vocês estavam chegando, ela fala assim, nosso coração desmaiou. Eles estavam todos lá morrendo de medo, porque o povo de Deus estava entrando. Mas o povo de Deus estava com mais medo ainda. E disse, não, nós éramos como gafanhotos, então eles recuaram e perderam, né, o melhor que Deus tinha para eles. Aquela geração toda morre ali no deserto, né? E uma nova geração se levanta. Estava sobrando em Raabe ali, que era coragem, estava faltando lá atrás, né? Exatamente. Ela conta, né, que os homens da cidade estavam morrendo de medo de Israel entrar. E, no entanto, Israel não sabia dessa notícia. É verdade. Ficou sabendo ali. Então, imagina alguém chegar e contar para você, olha, todo mundo aqui tem medo de você. Mas todo mundo aqui respeita você, tem uma reverência tão grande, e eles não sabiam disso. Então, quando ela conta isso, ela revela aquilo que você falou, né? Nós sabemos quem é o Deus de vocês. Amém. Então, em reverência, em temor,
ela se dispõe, não, vale a pena investir aqui. Então esconde os 2 espias, quando alguém vai perguntar, tem alguém? Não tem ninguém aqui não. O que faz a gente entrar, ou seja, mais uma coisa improvável, Deus vai usar uma pessoa que está mentindo. É impressionante, a gente não entende, mas essa é a grandeza. São muitas lições da graça de Deus sobre a vida de uma mulher, né? Que era pecadora, a gente sabia, mas que teve um encontro ali com Deus, né? A gente pode colocar dessa maneira, aqueles 2 espias estavam representando isso, e a sua história foi transformada porque ela resolveu confiar. E como o conhecimento desse Deus, que é a base da nossa coragem. Raabe testifica isso. Era mais cômodo, mais seguro para ela entregar os espias. Exatamente. Poderia até ganhar alguma posição também. E até, eu comentei isso também, conjecturando mais ainda com o pastor Marcelo, falei, até mesmo na batalha. Cara, como é que eu vou saber que esses caras realmente, se o exército vai entrar aqui, eles vão honrar o que eles falaram comigo? Verdade. Ou seja, ela estava realmente confiando naquele Deus, daquele povo, né? Pelo que ela ouviu falar, gerou no coração dela a confiança que muitos dos hebreus não tiveram lá atrás, gerou no coração de um gentio, né? De uma pessoa pagã. Gerou essa confiança que, no fim das contas, é o que a gente trouxe de toda a série, a base da confiança, a base de se ter coragem. Se eu não me engano, é crer e confiar e conhecer a Deus. Se eu não me engano, Jesus vai citar ela mais tarde. E olha só, o próprio Jesus citando Incrível, ela. Né? E é legal porque na história de Israel você tem essa grande vitória. Uma cidade murada, impenetrável, é destruída. De uma maneira sobrenatural. Ninguém joga uma pedrinha lá. Eles só gritam, tocam trombetas e as muralhas são destruídas. A Bíblia poderia dizer assim, e Jericó então foi destruída, e todos os despojos foram queimados, e seguiram. A Bíblia faz questão de parar um pouquinho e falar, somente, porque tem que honrar, somente a casa de Raabe, a meretriz, ficou de pé. Mais tarde Jesus vai mencionar, mas somente, né? Então a gente sabe que para Deus era muito importante, e essa posição, essa postura dela mereceu ser honrada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Posso aproveitar um gancho teu para deixar uma mensagem para a igreja de hoje também? Por favor, agora é contigo. Assim como o bispo André falou que ela conheceu aquele Deus, né, a fama daquele Deus e creu nele, hoje a mensagem que eu deixo na questão da má fama de Raabe, a boa fama de nosso Deus lá naquele tempo, a mensagem que eu poderia deixar hoje para nós como povo da Nova Aliança, igreja local, Deus, Jesus quer salvar, amém? Acima de qualquer outra coisa, primeira coisa, Ele é o nosso Salvador. E existem pessoas que conhecem já essa fama de Jesus lá fora, mas falta, sabe aquele, o pessoal está falando muito, muitas igrejas tocam nesse assunto, 1 segundo de rendição. Só precisa disso. E nós, povo da Nova Aliança, precisamos ser colaboradores disso. Não colocar empecilhos naquilo que pessoas estão querendo chegar a Jesus, e nós, às vezes, estamos colocando tantas poréns, tantas vírgulas, tantas coisas que são puramente religião e dogma de igreja. A gente precisa tirar isso do nosso coração. A gente precisa ser mais efetivo nisso. Deus, através de Jesus, Ele quer salvar. Não importa a fama, não importa a pessoa, não importa aquilo. O seu vizinho muito complicado. Você pode ser o elo apenas de tocar naquela vida e é algo que ela já conhece. Ela já conhece a fama de Jesus. Ela sabe do amor de Jesus, mas ela precisa apenas se render. E muitas das vezes nós impedimos esse momento tão maravilhoso na vida de uma pessoa, que é se render ao amor de Deus. E dizer, eu aceito, ponto final. Né? E a gente precisa parar com isso de vez. Pastor, bispo querido, vamos lá. Fechando, a gente falou da mulher de fluxo de sangue, que é um super exemplo de coragem da época. Mais uma mulher. Sempre que a gente falou em mulher no contexto bíblico, a gente fala de superação, porque era um contexto difícil para as mulheres. E lá em Marcos 5:27 fala apenas do finalzinho. Diz assim, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Coragem para chegar lá. Com certeza, ela tinha que enfrentar muitos obstáculos, né? Eu fico pensando que a Bíblia fala que ela está há 12 anos com esse sangramento. E a Bíblia vai dizendo que ela gastou dinheiro, fez tratamento, só perdeu dinheiro. Eu acho que a posição que ela ficava devia ter posições piores e melhores. Se ficasse deitada, talvez fosse melhor. Se ficasse em pé, imagina sair de casa andando.
né? Eu acho que o sangramento piorava. Você ser lembrado o tempo todo da sua condição é exigir muita coragem, né? Para você vencer aquilo segundo após segundo, minuto após minuto, com o problema dizendo para você o tempo todo: não tem como, volta para casa. Ela continuava sangrando. Ela tinha que enfrentar a opinião das pessoas. Aliás, todo mundo que a gente falou, talvez seja a maior crise de quase todos nós, é essa. É a preocupação que a gente tem com a nossa fama, né? A preocupação que a gente tem com o que as pessoas pensam da gente. Eu acho que é normal, eu acho difícil escapar disso. Mas no caso dela, ela de antemão já era considerada alguém que não poderia estar em público. E ela ia ter que enfrentar um público, né? Ela ia sair na rua, se não tivesse ninguém perto, ainda assim as pessoas poderiam olhar e identificar: você não pode estar aqui, volta para casa, né? E ela, né, tinha a própria timidez, a preocupação com o preconceito de todo mundo, e daqui a pouco tem uma multidão que está cercando Jesus, e ela tem que ultrapassar aquilo. Ela acreditava, ela realmente acreditava que a salvação estava ali. Isso deu a ela o combustível, né, da coragem dela, para ela enfrentar tudo isso e tocar. A questão da coragem nessa mulher, eu volto à questão do contexto bíblico, como a gente analisar algumas coisas hoje, à luz da palavra, são aparentemente coisas não tão complicadas de fazer. Pelo menos assim, de você querer fazer e fazer. Na época já era diferente, né? O pastor Marcelo citou algo fundamental. Ela iria tocar no homem. E para as mulheres também não era permitido isso, essa iniciativa de tocar no homem. Ou seja, ela iria fazer uma coisa errada. Ela saiu de casa e até conjecturamos também, ela deve ter tocado num monte de homem naquela confusão para chegar até Jesus. Deve ter tocado não só em Jesus, mas num monte. E ela faz aquilo que ela propôs no seu coração. Ela precisou de muita coragem. É verdade. O contexto da palavra na época, hoje poderia ser algo muito simples. E o fato dela ter tocado e logo em seguida ter se omitido, né? Você tocou num assunto interessante. Será que Jesus vai pegar de volta? É porque a Bíblia fala que, né, na narrativa de um dos evangelhos ali, que todos negaram. Jesus perguntou: quem me tocou? E aí vem aqueles discípulos falando: Jesus, tá, empurra aqui, né? Todo mundo está tocando e todo mundo está difícil. E a gente romantiza muito esse episódio, mas deve ter sido um negócio confuso, barulhento. Essa mulher pode ter caído no chão, rolado, gente passado por cima, a gente não sabe, era uma multidão, era muita gente, né? Mas ela falou: não, Jesus para tudo e fala: não, alguém me tocou. E aquele momento parece que não acaba, porque a Bíblia fala que todos negaram: não, eu não fiz nada, não toquei não. Inclusive, se ela estava aí, ela estava no meio. Verdade. Ela não falou nada, ela se omitiu. E a gente brinca, a gente não sabe. Mas esse episódio eu acho uma das coisas uma das passagens mais lindas, porque Jesus, entre aspas, entre mil aspas, não participa do milagre. O milagre está ali nele, alguém vai lá e pega, né? Mais ou menos isso. Verdade. Porque ele fala: de mim saiu poder. Ele não ministrou sobre a vida daquela mulher, ele não impôs as mãos sobre ela, ele não falou nada com ela, mas ele respeitou profundamente a fé dela. Tanto é que no final ele fala: filha, tua fé te salvou. Eu só consigo ver um sorriso no rosto de Jesus quando ele fala isso. Ele não está criticando ela, ele está, eu acho que, enaltecendo a coragem que ela teve de vencer todos os obstáculos e chegar até lá. E talvez nesse momento ela tivesse um medo: será que eu podia ter feito isso? Eu fui lá e peguei um milagre para mim, vai que ele não deixava, vai que ele, não é assim não, tem que ser diferente, tem protocolo. Porque no nosso contexto pode parecer uma bobagem, mas para aquela mulher que vivia naquela época, em que deveria ser reprimida, corrigida por homens, tentasse fazer qualquer coisa, ia ser imediatamente mandar calar a boca. É verdade. O que ela não poderia imaginar que um Deus que tem poder para me dar, com certeza você pode me tirar. Pode. Ou seja, a sua condição, o contexto, faz com que ela realmente tenha tido uma ousadia, uma coragem tremenda de roubar essa bênção, roubar essa cura. Né? E é maravilhoso, porque ela se torna um exemplo eterno de fé, de confiança. Eu gosto sempre de lembrar: Jesus, quando cura essa mulher, ele não pega de volta para ele, né? Ele revela justamente essa vontade que Deus tem de que o homem seja curado, que ele seja livre do seu mal. A vontade de Deus sempre é boa,
sempre é boa. Amém. A gente não entende Aleluia. e não tem resposta para todas as coisas, mas a vontade de Deus sempre é boa. O poder dele é imenso. Mas Jesus não faz questão nem de citar o querer e nem o poder. Jesus não faz questão nem de citar a vontade de Deus, a sua soberania. Ele não faz questão de falar do poder, da sua onipotência. A única coisa que Jesus coloca nessa passagem e dá crédito é a fé dela, Amém. que está totalmente entremeada com a coragem dela, né? Que anda junto, não tem como. Fé, gente de fé, gente de coragem, né? E Jesus fala: tua fé te salvou. E fica marcado para sempre que esse é o fator determinante daquela cura, porque a vontade de Deus nunca muda. Amém. E o seu poder nunca muda, mas a nossa fé às vezes muda. E Jesus faz questão de dizer: foi porque você creu, e junto com a sua crença, né, você agiu, não ficou só com algo que você acreditava. E para agir você tem que ter coragem. Amém, gente. Chegamos ao final. Eu queria pedir ao Bispo André para deixar... Ele deixou a mensagem central que ele percebeu em cada um dos personagens que a gente usou. Eu queria que ele deixasse também a central do tema corajosos, de coragem. E eu queria me antecipar, apenas deixar a mesma coisa que eu deixei na sexta-feira. E vai consubstanciado naquilo que a gente falou em Josué. Que Deus chama Josué a ser coragem, ser forte, muito corajoso, mas ele não, tipo assim, bater nas costas. Não é só você, não. Vai lá. Ele respalda: assim como fui com o meu servo Moisés, serei com você. Ninguém te poderá resistir. E eu volto lá, eu entro em 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. E o mesmo chamado que Josué recebeu, Deus também nos dá. Volta a lembrar do meu querido pastor Hélio. Ele fala assim: gente, Deus não mandaria a gente fazer a obra de Deus, fazer essa obra aí, e tipo assim, vai lá e vê o que dá certo, dá teu jeito aí. Não, Ele nos manda fazer e Ele nos respalda. Essa é a razão porque eu preciso buscar ter coragem para dar esse passo de fé. Eu não vejo outra maneira a não ser comunhão com Deus e procurar conhecer esse Deus. Afinal de contas, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. E se eu for olhar na contramão, não há motivo para eu não ser uma pessoa de coragem. É algo que a gente precisa pensar. Na teoria é fácil falar, mas pense nisso, medite sobre isso, medite no Deus que você serve. E essa meditação e esse conhecimento vai fazer com que você comece a dar passos pequenos. E aquilo que Deus te pedir, com certeza você vai crer. Porque, assim como Davi, também foi um outro personagem, ele se lembra que o urso e o leão foi Deus que o fez matar. Isso que levou ele a enfrentar Golias. Não foi nada além disso. Não foi algo que ele fez, não foi algo que aconteceu, nenhuma coragem própria. Deus, né? A mensagem que fica para mim é essa. A experiência que ele teve com Deus, né, foi o combustível para ele. Gerando, né? Isso aí. Amém. Essa seria a sua mensagem final? Na verdade, de corajosos? Eu estou tão impactado aqui, fui muito abençoado. Que noite maravilhosa a gente poder compartilhar, né? Você vê como, e a gente falou só de alguns aspectos, mas esses personagens que a Bíblia traz, ou seja, leia a sua Bíblia, você vai ver como Deus te inspira ali. Com certeza, muito do que você ouviu, você pode aplicar hoje. Quando Paulo escreve a Timóteo, a gente termina aqui, ele deixa, Paulo escrevendo a igreja, praticamente Paulo está nos dando doutrina, né? Como é que a igreja deve ser. Ele escreve para Timóteo, que era o pastor jovem ali da igreja de Éfeso, e ele fala: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Eu acho que uma das piores coisas que um homem pode ouvir é que ele é covarde, né? Mexe com a gente ouvir isso, é muito, muito desagradável. E Paulo diz: não, olha, não vem de Deus. Deus não tem nos dado esse espírito de covardia, ou de medo, de temor, se você quiser traduzir assim. E aí Paulo poderia dizer só depois: Deus tem nos dado coragem. Não, ele fala de um espírito que Deus nos deu, que é o próprio Espírito de Deus, de poder, ou seja, o poder de Deus está disponível, aquele que confia nele, só que você vai precisar abandonar a covardia e o medo, de amor, não pode fugir disso,
E essa última expressão, moderação, é a tradução de uma mente saudável. Então eu quero terminar falando com você que hoje está mexido nas suas emoções. Você que sente que esse tempo tem minado você emocionalmente. Há pessoas que eu sei que caíram em depressão durante esse tempo. Há pessoas que nós sabemos que tiveram crises e surtos emocionais. E deixa eu falar com você, você não é o único, com certeza muitas pessoas estão sofrendo, mas eu quero falar com você, Deus não nos tem dado esse espírito, mas Ele tem te dado um outro espírito, de poder, de amor e de uma mente saudável. Eu quero orar por você hoje, simplesmente ministrando isso na sua vida, que você saiba que o próprio Deus que mora em você pode manifestar hoje essa mente equilibrada, saudável, que não é luxo para ninguém, que não é a coisa mais simples do mundo, eu entendo, né? Que eu não posso dizer, eu tenho. Não, Deus tem nos dado, mas isso é desenvolvido em nós. E todos nós somos sujeitos aos baques da vida, mas não define você. Tá? Você pode ter uma história muito parecida com a de Raabe, de Saulo, né, de Ananias, as histórias que a gente contou aqui dessa mulher que está sofrendo durante muito tempo, e quando você sofre muito tempo, desanima, né? E seja qual for a sua história, a sua é outra, a sua é mais uma história que Deus pode transformar em bênção, aleluia, pode transformar mal em bem, pode mudar o que você está vivendo. Então vamos orar nesse momento e vamos confiar que Deus está operando hoje aí na sua vida. Pai, em nome de Jesus, há pessoas que estão nesse momento verdadeiramente sofrendo muito mais do que eu consigo imaginar, mas o Senhor é tão bom. O Senhor está lá agora do lado dessa pessoa. O Senhor sabe o que é esse sofrimento. E o Senhor é poderoso para trazer o bálsamo da cura, do conforto. O Senhor é poderoso para começar a realizar uma mudança. E o Senhor é poderoso para continuar e completar essa mudança. Mas nós vamos respeitar, meu Pai, cada passo, o tempo de Deus, o ritmo de Deus, e permitir que o Senhor faça a tua obra na nossa vida. Nós não vamos esquecer que aquele que começou uma boa obra, aleluia, é fiel para completar. Amém. E que esse nosso Deus, que não permite que armas forjadas contra nós prevaleçam, que verdadeiramente é maior do que aquele que está no mundo, Ele não nos tem dado espírito, aleluia, de covardia, mas o nosso Deus, Tu, Senhor, o nosso Deus, tem nos dado espírito de poder. Manifesta o Teu poder na nossa vida, de amor. Manifesta em nós e através de nós o Teu amor e de uma mente equilibrada, saudável. E é isso que eu ministro na vida dos Teus filhos, da Tua família, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Amém. Bispo querido, obrigado, que honra estar aqui com você, que alegria submeter esse tema e a tua apreciação. Para mim é uma alegria. Bom demais, acrescentou demais, tema riquíssimo. Gostei muito. Como você falou, tem muitos personagens para distribuir, falar sobre isso, mas talvez essa semana, finalizando mesmo, você está aí diante de essa flexibilização, talvez você esteja diante de um desafio tremendo de retomada de alguma coisa da sua vida, de uma profissão, de voltar, de um negócio, enfim, em nome de Jesus, receba essa palavra que veio de Deus hoje para você. Tenha coragem, crendo que aquele que está com você é maior do que qualquer coisa nessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Alegria. Obrigado, bispo. Valeu. Deus abençoe. Uma ótima semana. Até a próxima. Amém.